Estados preparam flexibilização do uso de máscaras. Para tais condições, os governos se baseiam na redução nos números de casos e óbitos pela Covid-19 no último período. Também apostam na vacinação como forma de conter o agravamento da doença. No entanto, apenas São Paulo atingiu mais de 80% da população com as 2 doses, de acordo com o painel da rede Análise Covid-19. No entanto, a cobertura da dose de reforço necessária para impedir casos graves causados pela Ômicron é ainda menor. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Gessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia, mestre em saúde pública e que faz trabalhos em campo há 20 anos em diferentes regiões da Amazônia. Boa noite, Gessen. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmos. Boa noite, Maria. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E estou à disposição para tentar auxiliar no que for possível. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, viu, Gessen? Porque a gente tanto quis que esse momento de desaceleração da pandemia chegasse, que as pessoas comecem a pensar, levar sua vida, entre aspas, normal, e a gente ouve agora governadores querendo já flexibilizar o uso de máscara. Mas a gente sabe no Brasil, exatamente o Brasil por ser um país continente, que a vacinação é desigual, sobretudo em regiões bolsões, região norte, região no extremo nordeste do país e tal. Você que é expertise, você é pesquisador da Fiocruz, você trabalha com saúde pública. Márcio, fala pra gente como é que é essa questão, como é que a gente pode entender desaceleração da pandemia com a baixa vacinação no que diz respeito a todo o Brasil? Olha, Cosmo, realmente nós temos um fato, creio que em nível mundial e inquestionável, que é a desaceleração na mortalidade e nos casos graves de Covid-19, muito, mas muito em função da vacinação, da progressão da vacinação em escala planetária. Claro que com essa pegada forte de desigualdade nas coberturas vacinais entre os continentes, e aqui no Brasil nós temos uma situação muito interessante, né, por se tratar também de um país continente, um país carregado com suas históricas desigualdades, inclusive em relação à cobertura vacinal. Se nós olhamos as coberturas vacinais, por exemplo, nas regiões historicamente mais desfavorecidas de um ponto de vista socioeconômico, de acesso a serviços de saúde, como as regiões norte e no Brasil, nós vamos notar que as coberturas vacinais elas são muito menores nessas regiões, especialmente em regiões mais remotas da Amazônia, né, da gigantesca Amazônia brasileira, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante a lembrarmos, né? Desaceleração dos casos graves e das mortes por Covid-19 e não necessariamente das novas infecções e dos casos novos. E a gente não precisa nem de grandes estatísticas, de grandes exercícios epidemiológicos para nos darmos conta disso. Basta ver o que aconteceu na Europa no final de 2021 e agora em janeiro e fevereiro de 2022 no Brasil, com essa explosão, com esse número inédito, inclusive, de casos novos, né, geralmente infecções e casos leves de Covid-19. Então, são duas curvas que nós tivemos e seguimos tendo e continuaremos tendo, né, nos próximos meses, anos, quem sabe, em relação a Covid-19, que são as curvas dos casos mais leves e assintomáticos e dos casos que causam casos mais graves e, infelizmente, óbitos, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito complicado nós escutarmos o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu ministro da Saúde, Queiroga, aventarem a possibilidade, por exemplo, reclassificação dos status da crise sanitária no Brasil de epidemia para endemia, e ainda mais preocupante é ver esse movimento, né, de muitos estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, no sentido de flexibilizarem medidas elementares para o adequado controle da disseminação de casos novos, como, por exemplo, Cosmo, você acabou de relatar o abandono, mesmo que seja parcial, do uso de máscaras. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente fazer isso.
Eu tenho certeza que nós estamos muito perto, ao mesmo tempo, e daqui a alguns meses, talvez aqui para o ano que vem, abandonarmos quase todas essas medidas, mas agora, início de março de 2022, eu tenho certeza absoluta que não é o melhor momento para fazermos esse relaxamento generalizado que nós vimos no Brasil no final de fevereiro de 2022 e agora nos primeiros dias de março de 2022. Até porque a gente já viu esse filme, né? Como você muito bem repete. lembrou, Gessen. Eu queria falar um pouco dos povos indígenas, porque teve uma notícia dessa semana de um surto de Covid na região do Vale do Javari, na Amazônia, de um grupo indígena que teve recém-contato com não indígenas e 7 em cada 10 estão contaminados. Queria que você comentasse um pouco, primeiro, o que essa situação nos mostra, ou seja, o quanto ainda a questão da vacinação é importante, mais que isso, essa preservação desse contato é importante, essa prevenção, melhor dizendo, desse contato é importante, especialmente para os povos indígenas. Olha, esse é um ponto importantíssimo nessa região do Alto Rio Solimões, no estado do Amazonas, que na realidade é uma região de fronteira, né, com a Colômbia, com o Peru. Então é uma região que nós ainda temos pouca pressão, digamos assim, dos não indígenas, e é por isso que nessa região, talvez uma das que tem a maior concentração de povos indígenas em situação de isolamento. E são pessoas que não têm a mesma experiência imunológica, digamos assim, do nosso sistema de defesa, não somente com a Covid-19, tá, Maria? Não somente com a Covid-19, Cosmos, e também com outras doenças. Eu queria lembrar aqui que um dos principais fatores que dizimou, né, as centenas de grupos indígenas na chegada dos invasores europeus foram justamente esses micro-organismos que não eram conhecidos pelo sistema de defesa dos indígenas há 500 e poucos anos atrás. Portanto, esse surto que nós tivemos atualmente na região do Vale do Javari, a região ali do Alto Rio Solimões, é uma região que ainda tem muita gente com condições, digamos, imunológicas debilitadas, certamente sem a vacinação contra a Covid-19, e não é nenhuma surpresa você ter um surto desse, onde 7 a cada 10 pessoas se infectam. Infelizmente, isso mostra, mais uma vez, o quão deficitária é a resposta sanitária à epidemia de Covid-19 no Brasil, sobretudo em populações ou subpopulações vulneráveis como os indígenas. Jesse, você trouxe esse ponto muito importante quando você fala a questão não só da Covid, mas outras enfermidades que assolam o país e aí a região amazônica, o Nordeste. A minha pergunta é, você trabalha já há um bom tempo, 2 décadas, lá em várias regiões diferentes da Amazônia, a gente sabe o quanto a região amazônica é enorme, é gigante para cobrir tudo isso. Mas a minha pergunta é, se já para a população adulta já era difícil fazer chegar a vacinação, como é que está, em especial nesse momento, Jesse, a vacinação dessas crianças, da população indígena, população ribeirinha, no que diz respeito às crianças? Olha, essa é uma pergunta muito atual, que na verdade o governo federal, as prefeituras e os governos estaduais praticamente viraram a página, né? Então, quando você vê o governo X, a prefeitura Y, o presidente da República, o ministro está dando a epidemia como esgotada, eles estão visivelmente ignorando as múltiplas realidades sanitárias, sociais, econômicas e culturais, inclusive, que nós temos nesse país continente chamado Brasil, né? Então, essa situação da vacinação das crianças nessas regiões de acesso remoto, né, de difícil um pouco, de acesso mais complicado, como boa parte dos municípios da vasta região amazônica brasileira, com certeza é ainda mais deficitária do que a vacinação em adultos, que começou há mais de um ano atrás, na verdade, né, de 19, 18 de janeiro de 2021. Gessen, você tinha falado no começo, na primeira explanação, né, na primeira resposta, foi muito objetivo e claro, incisivo, de que ainda era prematuro, ainda é cedo para considerar a pandemia uma endemia. Muito tem se falado sobre esses 2 conceitos. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, dá para a gente vislumbrar
quando será, ou tentar fazer aqui um exercício de futuro, quando a gente poderá começar a falar de maneira séria e responsável em endemia? É quando a cobertura vacinal de fato estiver completa? É quando, por exemplo, medicamentos como um que foi aprovado pela Anvisa essa semana para grupos específicos, né? Pessoas que têm alergia à vacina, tal, contra a Covid, entrarem de vez no mercado? Como equacionar isso? Olha, na realidade, essa variação de você mudar a classificação do status, né, da disseminação de uma doença, da categoria, por exemplo, de epidemia para endemia, ela não depende única e exclusivamente de um indicador. Né? Ela depende de um conjunto de indicadores, né? Como, por exemplo, de mortalidade, de casos novos, de coberturas vacinais, de capacidade instalada que os serviços de saúde têm para diagnosticar casos novos, da capacidade que as prefeituras, que os governos estaduais, que o governo federal tem para fazer o adequado contingenciamento de eventuais surtos, né? Então, depois que você tem sob controle esse conjunto de indicadores, esse conjunto de medidas, é que você consegue dizer de forma segura e, acima de tudo, responsável, que você está saindo de um status onde você não tinha praticamente grande controle, no caso do Brasil, nenhum controle, né, da epidemia, para um status onde você consegue, com base nos recursos tecnológicos, nos recursos humanos e nas políticas públicas de saúde, conter o avanço dos casos novos de forma a você ter que voltar a reconhecer novos e incontroláveis surtos dessa doença que podem se transformar em algo que nós já vimos em 2 vezes seguidas, né? Em cidades como Manaus, por exemplo, que tiveram 3 ondas de Covid-19, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte e tantas outras grandes metrópoles brasileiras que foram triplamente castigadas pela epidemia. Claro que com graus, com intensidades distintas, a depender do contexto. Ô Gerson, e também, sobretudo, quando estas decisões de políticas públicas não são feitas de forma geral, que desde governo federal, governos estaduais e prefeituras andem na mesma linha. O que nós temos é governo federal com seu ministro da Saúde batendo cabeça, alguns governadores tendo uma ou outra atitude para conter o avanço e novos contágios e algumas prefeituras. Nessa bateção de cabeça, como sempre, quem sai perdendo é a população que fica vulnerável a tudo isso. Mas vislumbrando isso para frente, Jessen, o avanço da vacinação, novas drogas, é um sinal de esperança para a população? Sem dúvida, né? Eu vou começar respondendo as suas perguntas por partes, né? A primeira é em relação ao gerenciamento da epidemia de uma forma. Então, é como se fosse uma sala de aula, né? Uma sala de aula tem o professor que vai gerenciar o processo ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Por sua vez, o diretor vai gerenciar o funcionamento de cada uma das salas de aula. Então, se você não tem um bom diretor na escola, alguém que consiga orquestrar, digamos assim, o funcionamento do ensino-aprendizagem em cada uma das dezenas de salas de aula dessa escola, você vai ter um rendimento precário nesse processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Em relação à epidemia, é a mesma coisa. Se você não tem um regente, se você não tem uma política, um plano nacional, por exemplo, de testagem em massa, um plano nacional para o enfrentamento da epidemia, um plano nacional homogêneo para a distribuição o mais justa e igualitária possível da vacina nos diferentes rincões desse Brasil, você vai ter dificuldades em administrar a epidemia. E o Brasil talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos de toda a pandemia de Covid-19, como um exemplo negativo, como um insucesso de gerenciamento, né? Em relação ao último que você levanta, Cosmos, da esperança, né, com essas novas drogas que têm sido aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, as vacinas, né, esse grande número de pessoas que já tiveram contato ou com a infecção natural
do novo coronavírus, independente da variante, ou com as vacinas, de fato, Cosmos, é inegável de que elas nos trazem esperança e, mais do que isso, nos fazem sentir mais perto do fim da epidemia do que no meio dela, por exemplo. Muito bom. Enquanto isso não acontece, o bom, como o Gessen disse, é se cuidar. E eu e o Cosmo também, a gente vive falando sobre isso aqui. Cuidado o tempo todo. Exatamente. Gessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia, mestre em saúde pública e, como o Cosmo bem ressaltou, e eu faço questão de ressaltar, faz trabalhos de campo há 2 décadas em diferentes regiões da Amazônia. Obrigada, Gessen, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Maria, Cosmos e toda a audiência da TVT. Mais uma vez, obrigado e até logo. Abraço. Um abraço.